Fui mandado embora na véspera de Natal, mas o que achei no chão me deu forças. Eu estava lá, no tapetão quente do interiorzão, batendo lata com meu Scania cinza, minha nave, meu barracão de zinco, minha casa. Você tá doido? Véspera de Natal, eu sozinho, sem carga, sem destino, só na liga do pensamento. Aí, no meio do nada, na beira da pista, eu vi um trem que me fez puxar o freio na hora. Não era bucha, não era filé, era outra coisa. Não sei explicar, mas parecia que aquele troço tinha me escolhido. O que eu não sabia é que naquele instante minha vida ia arrancar tinta do passado. E cada quilômetro depois disso ia mudar tudo. Meu rumo, meu coração e até o jeito que eu vejo a estrada. "Cê tá doido, Zé?" gritou o Chapinha, enquanto eu encaixava a última cinta na carga. "Essa entrega aí era pra ontem, patrão tá na bronca." Olhei para ele por cima do ombro, limpei o suor da testa com a manga da camisa e respondi com aquele tom que só quem vive de estrada conhece. "Fica frio, chapa. Aqui é doutor de tapetão, não é farofa não. Essa carga vai rodar no tempo certo, sem quebrar um palito." Era meio-dia, sol rachando o couro e eu ali, no pátio da transportadora em Uberaba, conferindo o último embarque do ano. Areia doce para São Carlos, carga leve, mas com pressa. Filé se fosse em outro tempo. Mas naquela altura eu já sabia. Tinha alguma coisa errada no ar. Entrei na cabine do meu Scania 460R Super, o cinza nardo brilhando bonito mesmo coberto de poeira. Liguei o bruto. O ronco do motor subiu como se me chamasse para o último trecho. A cabine tinha cheiro de diesel, café velho e lembrança. Na boleia, eu não pensava em rota nem em entrega. Pensava em como o mundo tinha ficado pequeno. Minha filha crescida que mal respondia a mensagem. A ex, que virou passado seco. E eu, rodando sozinho só com o meu caminhão e o rádio chiando moda sertaneja de 2002. No retrovisor, vi o gerente vindo na banguela com cara de bucha. "Zé, precisamos conversar. É rapidinho." Desci devagar, sentindo um peso que não era da idade nem do calor. Era um pressentimento. "Pode falar, chefe?" Falei seco, sem rodeio. "Olha, você sabe que a empresa está apertando os cintos, né?" Parei. Encarei o homem que não passava de um bigode tremendo num terno amassado. "Você tá querendo me dar bico seco na véspera de Natal?" "Zé, você é dos melhores que já tivemos, mas os contratos mudaram e agora vamos terceirizar quase tudo. É custo, decisão lá de cima." Olhei para o chão, dei uma risada curta, quase sem ar. "Custo, né? Pois é, eu que rodei esse Brasil inteiro por vocês, sou o custo agora." Ele tentou justificar. Eu nem ouvi. Subi de novo na cabine. Liguei o rádio, desliguei. Respirei fundo. Era isso. Depois de quase 20 anos com aquele pessoal, mandado embora na véspera de Natal. Sem aviso, sem conversa, sem honra. Joguei o boné no painel e encostei a cabeça no volante. Lá fora, o sol queimava o asfalto. O motor ainda vibrava sob os pés. Mas meu peito estava mudo. Foi aí que eu vi. No chão de terra, perto da roda dianteira, um papel dobrado, meio sujo de óleo e poeira. Desci sem pensar. Peguei aquilo e abri, curioso. Era um envelope antigo com uma carta escrita à mão e uma foto desbotada colada no canto. Segurei o papel com as duas mãos, o coração disparado. Rosana. Era ela na foto. Ela e uma criança no colo. E na lateral da carta, uma frase em letra tremida. "Se você encontrou isso, é porque chegou a hora de saber a verdade." Fiquei ali, parado, com a carta no peito, como se o mundo tivesse puxado o freio de mão. A última carga já tinha sido entregue. Agora, eu ia precisar descobrir qual era a próxima. Essa história é de um dos nossos seguidores. Rapaziada, se essa história tá batendo firme aí no coração de vocês, mete o dedo no like, se inscreve no canal e não esquece de engatar o sininho, porque aqui a viagem não para nunca. E nos comentários fala pra mim de qual pedaço do tapetão vocês estão assistindo e como tá o clima aí.
Bora rodar juntos, porque essa família de brutos só cresce. Cê tá doido. A véspera de Natal nunca foi fácil para mim. Desde que minha filha parou de me chamar de pai e virou só mais um número no celular, esse dia virou só mais um trecho da estrada. Nem ceia, nem abraço, nem árvore. Só buzina, diesel e lembrança. Acordei cedo, como sempre. Café preto, sem açúcar, saindo do fogãozinho improvisado no cabeçote do motor. Fogão de pobre, como a gente chama na boleia. Dei uma olhada no painel do Scania, passei a mão no volante como quem cumprimenta velho amigo e murmurei: vamos nessa, nave. Mais um dia de trampo, mas o rádio da transportadora já estava chiando desde cedo, me chamando na escuta. Zé Arlindo, passa no escritório quando puder. Era o tal do Fábio, gerente novo, cara que nunca pegou um volante, mas acha que entende de carga. Cheguei lá, estacionei de leve e nem tirei o boné. Entrei na sala com aquele cheiro de ar-condicionado vencido e papel mofado. Ele estava lá, sentado, camisa social com a gola torta, segurando uma caneca de café como se fosse um troféu. Bom dia, Fábio. Que manda? Senta aqui, Zé. Vamos conversar um minuto? Senti na hora. Não era sobrecarga, não era entrega. Era outra coisa. Sentei devagar, ajeitando a coluna e fiquei em silêncio. Ele enrolou, mexeu nos papéis como se procurasse coragem. Aí soltou. A empresa está passando por um momento difícil, Zé. Você sabe, mudança de gestão, cortes de custo. Vai direto, guri. Tô rodado demais para a curva de areia doce. Ele engoliu seco. A gente vai precisar desligar você. Hoje, a sala ficou muda. O ar-condicionado parecia ter parado. E eu ali, parado, sem reagir. Só olhei para a janela, para a rua quente lá fora. Meus dedos apertaram os joelhos com força, tentando esconder o que o peito já gritava. Depois de 18 anos, sem aviso, sem conversa, não é pessoal, Zé. Você é um dos melhores, mas não tem mais espaço na nova estrutura. Balancei a cabeça, a voz estava embargada, mas não deixei transparecer. Não ia chorar na frente de ninguém. Nunca chorei. Nem quando enterrei meu pai sozinho. Nem quando minha mulher foi embora com a menina. Vocês acham que caminhoneiro é peça de motor, né? Quando desgasta, troca. Ele tentou falar, mas eu já tinha levantado. Olhei bem no olho dele. Só lembra de uma coisa, Fábio. Quem carrega esse Brasil nas costas é nós. Sem caminhoneiro, teu cafezinho não chega nem na tua mesa. Saí da sala. Fechei a porta com calma, sem escândalo. O sol me cegou por um segundo. Entrei na boleia do Scania, liguei o motor e fiquei parado ali, o volante na mão, mas sem destino. Naquele instante, eu não era mais funcionário. Não era mais Zé da transportadora. Era só um homem sem carga, sem rota, sem chão. Peguei o celular, olhei a tela. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação. Nem da minha filha, nem do mundo. Encostei a cabeça no encosto, fechei os olhos. E quando abri, vi de novo aquele envelope amassado no porta-luvas. Peguei. A carta da Rosana. A foto do menino no colo. Voltei a encarar aquilo como se fosse a primeira vez. A letra tremida, a frase cortando como navalha. Se você encontrou isso, é porque chegou a hora de saber a verdade. A verdade. Fechei a mão com força. Respirei fundo. O motor ainda estava ligado, ronronando como se dissesse: bora, Zé, a estrada tá chamando. Olhei pelo para-brisa. O mundo seguia seu ritmo. Carros passando, gente indo para casa, embrulhos no porta-malas, famílias rindo, e eu ali, sozinho, com uma carta que podia mudar tudo, ou nada. Cê tá doido, Rosana? Justo hoje? Girei a chave, desliguei o motor. O silêncio pesou. Desci, dei a volta na carreta. Sentei no degrau da porta. Só eu, a poeira e o cheiro quente de borracha. Ali, naquele pátio, naquela véspera de Natal, eu entendi. Às vezes a vida freia a gente do nada. E talvez, só talvez, seja para mostrar outro caminho. Talvez meu próximo trecho não fosse com carga. Talvez fosse com memória. Talvez fosse hora de voltar para o sul. Talvez
Fosse hora de conhecer meu filho. A tarde já tinha virado cinza, não de chuva, mas daquele céu que pesa. Aquele calor abafado que deixa o ar parado, quase como se o tempo esperasse a gente tomar uma decisão importante. Eu estava ali, encostado na roda do Scania, respirando o cheiro do diesel que subia do asfalto quente, tentando digerir o que tinha acabado de acontecer. Fui mandado embora, como se fosse só mais uma peça no estoque. Depois de quase 2 décadas na boleia, virei estatística. Levantei com o corpo doído, a cabeça ainda zonza, subi na cabine e comecei a organizar minhas coisas. Documento, rádio, uns trocos soltos no console. Abri o porta-luvas e empurrei aquele monte de papel velho para dentro de uma sacola de supermercado rasgada. E foi aí que vi. Não era dali, era estranho. Um envelope amarelado, dobrado, com um canto molhado de algum café antigo ou sei lá o quê. Estava meio preso debaixo do banco do passageiro, como se tivesse caído ali sem querer. Peguei aquilo e sentei de novo. O envelope não tinha remetente. Só meu nome rabiscado num canto, com uma letra que eu não via fazia tempo. Tremi. O coração bateu diferente. O cheiro do papel antigo misturado com a poeira da boleia me bateu forte. Abri, dentro, uma carta escrita à mão. Papel de caderno, dobrado 4 vezes, e junto uma foto pequena, meio desbotada pelo tempo. Era ela, Rosana, com o mesmo sorriso doce de quando a gente se encontrava no posto da entrada de Santa Maria, antes do sol nascer, só para tomar café e sonhar um pouco. Ela estava com uma criança no colo, um menininho de uns 2 anos, talvez menos. Os dois num quintal simples, de chão batido e roupa no varal. Eu senti o mundo girar. Segurei a carta como quem segura um segredo antigo. Comecei a ler. Zé Arlindo. Se um dia você achar isso, é porque chegou a hora. Demorei muito para escrever. Mais ainda para mandar. Talvez nunca tenha conseguido. Talvez essa carta tenha ficado perdida por aí, como a gente ficou. Mas eu precisava te contar. O menino da foto se chama Lucas. Ele é seu filho. Eu criei ele sozinha. Não por raiva, não por orgulho. Mas porque na época a gente estava machucado demais. Eu com medo, você com a cabeça só na estrada. Mas o tempo passou. E agora? Se você encontrou isso, é porque o destino quer te mostrar algo. Ele é bom, Zé. Dirige também. Tem seu jeito teimoso. Mas tem um coração enorme. Se puder, encontra ele. Com carinho, Rosana. Li uma vez, depois outra. A letra tremia mais do que minha mão. Meu filho. Um filho que eu não sabia que tinha. Um sangue meu rodando esse Brasil sem que eu fizesse parte. A cabeça deu um nó. As memórias voltaram como freada brusca, em descida. Lembrei do dia em que fui embora de Santa Maria. A gente tinha discutido por bobeira. Ela queria que eu ficasse, que tentasse algo diferente. Eu só queria rodar, ganhar meu dinheiro, fugir do que me assustava. Nunca voltei, nunca mais liguei. Orgulho, burrice, ou medo mesmo. E agora, ali naquela carta, tudo explodia como carga mal amarrada. Você tá de brincadeira comigo, Rosana? Falei sozinho, olhando a foto. Tudo isso, escondido por mais de 20 anos... Segurei a foto com mais força. O moleque era meu, não tinha dúvida. Tinha meu queixo, meu olhar meio caído, jeito de quem pensa longe e caminhoneiro ainda por cima. Cê tá doido? Fechei os olhos, respirei fundo. A revolta veio primeiro, a vontade de socar o volante, de gritar. Depois veio o vazio, a culpa, a sensação de ter perdido a vida inteira com as mãos no volante e o coração desligado. Mas aí veio um outro sentimento, mais forte, mais quente. Vontade de mudar essa rota. Não tinha mais entrega, não tinha mais horário, não tinha mais patrão. Agora eu tinha um propósito. Desci da cabine. Caminhei até o fundo do pátio. O sol começava a sumir no horizonte, mas não escurecia. Era só aquele dourado firme do final do dia iluminando a estrada à frente. Voltei pro Scania. Liguei o motor.
O ronco veio forte, como quem entende a importância da viagem. Joguei a carta no painel, a foto no porta-documento bem na minha frente. Engatei a marcha com firmeza. Era hora de rodar para o sul. Era hora de reencontrar o que eu nem sabia que estava perdido. E dessa vez, eu ia até o fim da linha. A estrada à minha frente era só uma reta seca cortando o cerrado, mas dentro da minha cabeça o tempo fazia curva para trás. Cada quilômetro me puxava para uma lembrança. O ronco do Scania virava música antiga, e o cheiro do diesel misturado com poeira trazia de volta o rosto dela. Rosana Santa Maria, começo dos anos 2000. Eu era só um guri metido a valente, recém-saído da sombra do pai, querendo rodar o Brasil com um caminhão velho emprestado e um coração cheio de pressa. Ela trabalhava num café de beira de pista, onde eu sempre parava para tomar um pingado e fingir que estava com fome só para ver aquele sorriso aberto no meio da madrugada. Rosana ria com os olhos. Tinha aquele jeito manso que desacelerava qualquer bruto. Ela sabia de tudo da vida sem nunca ter saído do bairro. Era filha de costureira, neta de caminhoneiro e mais corajosa que muito doutor engravatado que vi por aí. A gente se apaixonou sem fazer alarde. Era só troca de olhar no balcão, abraço rápido na porta do caminhão, bilhete dobrado no retrovisor. E quando a coisa ficou séria, eu arreguei. Ela queria construir, eu queria rodar. Ela falava em casa, em futuro, em família. Eu só falava em frete, rota, diesel barato. E aí veio a discussão. Besta, daquelas que a gente acha que esquece, mas carrega por anos sem perceber. Zé, eu tô aqui, você que não tá mais. Ela disse num fim de tarde, com os olhos cheios d'água. A estrada é minha vida, Rosana. Não posso parar agora. Foi o que eu consegui dizer. E parei mesmo. Só que parei de voltar, de ligar, de existir na vida dela. Agora, anos depois, a vida jogava no meu colo uma carta amarelada e uma criança que podia, ou não, ser meu filho. E essa dúvida me corroía por dentro. Aquela carta podia ser real. Ou era só saudade mal resolvida de quem tentou me cutucar lá do passado? A foto, aquele moleque, cê tá doido? O menino parecia comigo. Mesmo olhar torto, mesmo bico de canto de boca. Mas será? Será que ela mentiria? Rosana nunca foi disso. Ela falava o que sentia, sem filtro, na lata. Não era mulher de drama nem de jogo. Se escreveu aquilo foi porque acreditava. Porque queria me dar uma chance de saber. Mas por que agora? Por que deixar a carta solta assim, jogada, para eu achar daquele jeito? E se fosse o destino mesmo? Um desses encontros que a estrada organiza quando a gente menos espera. Liguei o rádio, sintonizei numa AM chiando. Uma moda antiga começou a tocar, daquelas que batem fundo. Suspirei. O caminhão seguia firme, cortando o ar quente. E no painel, colada com fita isolante, estava a foto. Eu olhava para ela toda hora, como quem tenta encontrar uma resposta. Não falei com ninguém, nem tentei confirmar nada. Nem Rosana, nem o tal do Lucas. Nem o nome dele eu tinha certeza se era verdadeiro. Mas algo dentro de mim gritava. Um tipo de intuição que só quem vive na boleia entende. Aquele sentimento que vem do estômago, do coração e das lembranças ao mesmo tempo. Peguei o microfone do rádio CB e soltei no canal aberto. Alguém copia aí? Aqui é o Zé Arlindo do Scania cinza, indo pro sul sem frete. Só para dizer que hoje tô rodando atrás de algo que deixei para trás faz tempo. Silêncio na frequência. Depois uma voz de algum canto do Mato Grosso respondeu. Cê tá rodando atrás de quê, irmão? Pensei. Sorri meio triste. De mim mesmo, talvez. E desliguei. Não tinha destino certo. Só sabia que tinha que ir. Santa Maria era para onde meu coração puxava, mesmo sem mapa. Mesmo sem saber se ela ainda morava lá. Se o guri ainda estava por perto, se havia alguém esperando. Mas isso não importava agora. O que importava era não perder a chance de consertar uma história mal contada. Era o momento de botar os dois pés na saudade e ver se ainda dava tempo de construir algo, mesmo que fosse só uma conversa, um pedido de desculpa, um olhar que dissesse:
Eu devia ter ficado. Passei por um posto e nem parei. Tava no 12, firme, empolgado. Pela primeira vez em muito tempo, eu não rodava só por dinheiro. Tava rodando com o coração no volante. A estrada ainda era minha casa. Mas agora, talvez ela também fosse meu reencontro. E foi assim, com o tanque cheio, a mente em guerra e a alma na liga, que eu segui pro sul, atrás do passado, e quem sabe, de um novo começo. Afinal, cada curva esconde uma chance, e eu não ia perder essa. Acordei antes do sol. Aquele silêncio pesado da madrugada ainda cobria tudo. Nem passarinho, nem buzina. Só o barulho do meu coração batendo diferente. Não era nervoso. Era outra coisa. Era como se alguma parte de mim, que eu nem lembrava que existia, tivesse despertado de novo. Lavei o rosto com a água gelada do tanque do posto, tomei um café ralo numa térmica velha e subi na cabine do Scania. Liguei o motor. O ronco veio como música boa de primeira hora. Senti o banco vibrar, ajeitei o retrovisor e murmurei só para mim. Vamos embora, nave. O sul nos espera. Peguei o tapetão sentido Paraná com a intenção de cruzar o Brasil de cima a baixo. Sem carga, sem patrão, sem relógio me apressando. Só eu, o caminhão e uma vontade danada de entender onde foi que me perdi. A estrada ainda dormia. Os faróis cortavam o escuro como se estivessem abrindo um caminho novo. À medida que o sol ia nascendo, o mundo ia ganhando cor. O céu se pintava de laranja, os campos se alongavam dos dois lados da pista. E lá na frente o asfalto seguia, liso, quente, chamando. Foi só depois de umas 2 horas de rodagem que a cabeça começou a ferver. O que eu estava fazendo? Era uma pergunta que pesava mais que eixo carregado. E a resposta, bom, ela mudava toda hora. Às vezes eu achava que era maluquice, rodar 1000 e tantos quilômetros atrás de um talvez. Outras, sentia que era a coisa mais certa que já fiz na vida. Eu podia simplesmente deixar aquilo para lá. A carta, a foto, a lembrança da Rosana. Dizer que era passado, que o tempo já tinha dado conta. Mas aí, no fundo do peito, tinha uma voz que não calava. E se for verdade? E se aquele menino for meu filho mesmo? E se ele estiver por aí, rodando por essas mesmas estradas, sem saber que tem um pai pensando nele? Passei por um posto em Ourinhos e parei só para dar uma esticada nas pernas. Peguei um pão de queijo duro, daqueles que quebram dente, e um café aguado. Sentei num banco de cimento, debaixo da sombra rala de uma árvore. Do outro lado, tinha um moleque abastecendo um caminhão velho, uma muriçoca azul clara, que rangia até com o vento. Ele parecia cansado, mas tinha brilho no olho. E eu fiquei olhando. Será que o Lucas era assim? Será que eu já cruzei com ele e nem percebi? Peguei a foto de novo. Carregava ela no painel, presa com uma fita adesiva velha. Era meu amuleto agora. Toda hora eu batia o olho ali, e quanto mais eu olhava, mais certeza eu tinha. Aquele menino era meu sim. Voltei para Boleia, engatei a marcha e segui. A cada cidade, a cada parada, eu ia tentando lembrar o que vivi com Rosana, os planos que ela fazia, as palavras que eu evitava ouvir. Eu fui um covarde, disso eu sabia. Fugi do amor porque achava que amar era amarrar. E agora, vendo a estrada aberta diante de mim, percebia que o amor é justamente o que dá direção. Mais pra frente, já quase entrando em Londrina, uma viatura da Botina me parou. Blitz de rotina, documentos, licenciamento, aquela coisa toda. Vai pra onde, patrão? Perguntou o guarda com a mão na cintura. Pro sul. Santa Maria. Visitar um pedaço de mim que ficou lá. Ele riu sem entender. Tá vazio, né? Batendo lata? Assenti com a cabeça. Dessa vez tô levando só saudade. Ele fez que sim, devolveu os documentos e disse: Boa viagem, irmão. Que cê ache o que tá procurando. Montei de novo no caminhão, suspirei fundo. Era isso. Cada quilômetro agora tinha um sentido diferente. Eu não estava indo fazer entrega. Estava indo buscar verdade, arrependimento, perdão, tudo que a estrada me tirou ou que eu mesmo deixei para trás, com medo de parar.
Quando a noite começou a cair, parei num posto em Maringá, encostei no canto do pátio, desliguei o motor e fiquei olhando o céu, sem pressa, sem peso, com o coração mais leve do que em muitos anos. Ali, com a cabeça encostada no vidro da janela, me veio um pensamento que me fez sorrir. Talvez eu nunca tenha sido um caminhoneiro de sucesso. Nunca tive geladeira deitada, nem frete internacional, nem Scania Zero da concessionária. Mas naquele momento eu estava carregando a carga mais importante da minha vida, a verdade, e dessa eu não ia deixar cair, nem na curva mais fechada. A estrada estava só começando, e eu estava pronto. Já passava das 3 da tarde quando encostei no posto Boa Esperança, ali depois de Campo Mourão, daqueles bem antigos, com bomba enferrujada, cachorro dormindo na sombra e cheiro de diesel no ar misturado com pão frito. O Scania estava tranquilo, motor redondinho, mas meu peito parecia que rodava em marcha pesada. Estava ruminando lembrança desde o Paraná inteiro. Aquela foto, aquela carta. E agora, o silêncio do caminho só fazia tudo pesar mais. Desci para esticar as pernas e mal botei o pé no chão, ouvi uma voz atrás de mim. "Cê tá doido? É tu mesmo, Zé Arlindo?" Virei rápido. Era o Tonhão, velho conhecido de estrada. O homem parecia ter engordado uns 20 quilos, mas o sorriso era o mesmo. Aqueles dentes meio tortos e a risada escandalosa que dava vontade de rir junto, mesmo sem motivo. "Tonhão do truque vermelho", falei, já abrindo os braços. Nos abraçamos com força. Coisa rara entre nós, que sempre aprende a ser duro para aguentar o tranco da vida. "E aí, doutor do asfalto?", ele disse, batendo no meu ombro. "Tá batendo lata por quê, homem?" "Tô rodando atrás de coisa que deixei para trás faz tempo", respondi meio sério. Ele notou o tom. Parou de sorrir por um segundo. "Coisa de mulher? De filho? Talvez." Minha voz saiu mais baixa. A gente se sentou na mureta do posto, dividimos um pastel de carne seca com coca quente. E comecei a contar, não tudo, só o suficiente para ele entender que eu estava numa rota que não passava por carga. Ele ouviu quieto, o que era raro no Tonhão. No fim, suspirou fundo e disse: "Rapaz, a gente roda, mas tem carga que não adianta despachar, tem que voltar e pegar de volta." Ficamos ali, vendo o movimento. Um moleque passou com um caminhão bicheira fazendo barulho de desmonte. Outro novinho, com um truck limpo, cara de farofa, quase bateu no toco do Tonhão na saída. Ele riu. "Esses piazinhos de hoje não sabem o que é rodar com o coração apertado." Fui para a cabine, peguei a foto, mostrei para ele. "Esse é o Lucas, ou pelo menos é o nome que estava na carta." Tonhão olhou a imagem como se conseguisse ver mais que eu. "Tem teu olho, Zé, cê sabe, né?" Assenti. "Só não sei por onde começar a procurar." "Começa indo, ué. Deus põe os pedágios no caminho, mas também bota as placas. É só saber ler." Me despedi do Tonhão com um aperto de mão forte e uma promessa de cerveja gelada no próximo encontro. Subi na cabine, liguei o bruto, olhei para o retrovisor. Aquele tipo de conversa que fica ecoando muito depois do som ter acabado. Mais à frente, parei num boteco de beira de estrada, só para comprar um café. Lá dentro, uma senhora servia caldo de mandioca num panelão que parecia de guerra. Me reconheceu na hora. "Zé Arlindo!" Aquele que sempre pedia 2 pão de torresmo e falava que era para levar, mas comia aqui mesmo, escondido da balança. Rimos juntos. Era Dona Sônia, figura de Paranavaí, sempre com lenço amarrado na cabeça e avental engordurado. Que você anda aprontando, menino?" "Ah, tentando consertar o que deixei torto lá atrás, Dona Sônia." Ela olhou firme para mim, enquanto mexia a panela. "Vai dar certo. Coração de caminhoneiro é igual motor velho. Demora para pegar, mas quando pega não para." Fiquei parado ali, segurando o copo de plástico com o café quente, sentindo o cheiro forte de alho e gordura, enquanto as lembranças vinham como filme acelerado. Rosana, os olhos dela, a discussão, a porta batendo, o silêncio que ficou. E agora, esse menino, talvez meu, rodando por aí. Saí dali com o peito mais pesado,
mas também com mais vontade. Não importava quanto tempo tinha passado, nem se o menino ia me aceitar. Eu precisava tentar, precisava encarar aquilo, porque o arrependimento, esse é um frete que não tem como devolver. Voltei para a estrada. O céu começava a dourar de novo, aquele fim de tarde que pinta tudo de laranja e esperança. Na minha mente, só um pensamento: se eu encontrar esse guri, eu vou dizer tudo, mesmo que ele não queira ouvir, mesmo que ele vire as costas, mesmo que ele diga que não precisa de mim. Mas eu preciso dele, porque dessa vez não era sobre estrada, era sobre parar, olhar no olho. E quem sabe, começar de novo. Já era noite quando parei no pátio de um posto em Lajeado, no Rio Grande do Sul. O tapetão já tinha dado lugar para aquelas curvas perigosas que cortam morro e plantação de milho. O Scania estava aguentando firme, mas eu já sentia o cansaço batendo. Encostei no canto, estacionei de leve e fui direto lavar o rosto. A água gelada me fez despertar na marra. O cheiro de diesel, fumaça de escapamento e churrasquinho na brasa dava aquele clima típico de pátio de caminhoneiro. Bagunçado, vivo, com história borbulhando nos cantos. Entrei na lanchonete e pedi um prato feito. Arroz, feijão, bife acebolado e uma porção de arrependimento que já vinha no tempero do dia. Enquanto comia quieto, escutando a conversa dos outros motoristas, reparei num guri novo, de boné para trás, fone no pescoço, camiseta de marca e o ar de quem já nasceu sabendo tudo. Ele falava alto, rindo, chamando atenção. Esses velhos que estão por aí batendo lata sem frete deviam dar lugar pros novos, pô. Soltou ele, rindo com a própria piada. Levantei os olhos, devagar. Ele notou. Larei sem querer ofender, claro, mas tem uns que estão rodando aí só para gastar diesel e ocupar vaga em posto. Dei um gole no refrigerante. Não falei nada, mas o sangue começou a esquentar. Maneco, fica na tua, murmurou um outro caminhoneiro do lado dele. Esse aí é o Zé Arlindo, doutor do trecho, não é desses farofa que roda só com GPS. Maneco virou para mim e estreitou os olhos. Senti que ele queria confronto. Você tá rodando sem carga, patrão, ou tá escondendo alguma coisa? Respirei fundo, deixei o garfo no prato. Tô rodando com o que mais pesa, Maneco. Passado. Esse não tem nota fiscal nem rastreador. Só a consciência. A mesa ficou em silêncio. Até o garçom fingiu que estava limpando mais devagar. Maneco deu uma risada forçada, coçando o queixo. Passado é coisa de quem parou no tempo, véi. Aqui é o presente. Hoje em dia, quem não corre, fica para trás. Nem tudo que corre chega no lugar certo, guri. Ele não respondeu. Mas o olhar continuava me medindo. Terminei a comida, levantei, paguei no caixa. Quando saí, o ar frio da noite me pegou de jeito. Encostei no caminhão, olhei para o céu, respirei fundo. Minutos depois, ouvi passos atrás. Ei, Zé, era o tal do Maneco. Vinha sozinho com um cigarro aceso na mão. Falei demais lá dentro, foi mal. Eu só não entendo o que faz um cara como você, com um caminhão top desses, rodando sozinho sem rumo. Olhei para ele. Tava tentando entender mesmo. A arrogância tinha dado lugar para dúvida. Tô indo atrás de um filho, que talvez seja meu, que talvez nem saiba que eu existo. Ele apagou o cigarro com o pé, engoliu em seco. Caraca, sério? Assenti. Tô indo porque não quero mais carregar arrependimento no retrovisor. Cansei de fugir de mim mesmo. Maneco ficou quieto, cruzou os braços. Meu pai sumiu quando eu era moleque, sumiu mesmo. Nunca mais deu notícia. Às vezes eu penso se ele também não rodou com essa mesma culpa. Olhei bem nos olhos dele. Se ele tivesse te procurado, o que você teria feito? Não sei. Talvez tivesse mandado ele pro inferno. Talvez tivesse abraçado ele até os braços doerem. Nunca se sabe, né? Dei um meio sorriso. Nunca se sabe. Nos despedimos com um aperto de mão firme, sem raiva, sem orgulho, só com aquele respeito que nasce entre quem já sentiu o peso da estrada e da vida. Voltei pro Scania, liguei o motor. O ronco encheu o peito.
No retrovisor, vi Maneco subindo no caminhão dele, uma muriçoca moderninha toda adesivada. Mas algo nele tinha mudado. Aquele encontro me deixou pensando. A vida é cheia desses cruzamentos. Às vezes, uma conversa boba num posto muda a marcha da alma da gente. E naquela noite, com o coração ainda pulsando forte, eu segui. Porque agora, além da carta e da foto, eu carregava mais uma coisa. A certeza de que não dá para fugir daquilo que a gente deixou mal resolvido. Nem que tenha que rodar o país inteiro para encarar. O sol mal tinha dado as caras quando cheguei num posto velho na beira da BR-287, já no rumo de Santa Maria. Aquele tipo de lugar que parece esquecido no tempo, bomba de combustível ainda marcando em real antigo, banheiro com azulejo rachado e cheiro forte de óleo queimado. Parei o Scania num canto de sombra, desliguei o motor e fiquei um tempo só, ouvindo o silêncio do bruto se apagando. O coração ainda estava acelerado da conversa da noite anterior com o Maneco. As palavras dele não saíam da minha cabeça. Talvez tivesse mandado ele pro inferno. Talvez tivesse abraçado ele até os braços doerem. Dei um gole no café morno da térmica e desci para esticar as pernas. Entrei na lojinha do posto para comprar mais água, um pão francês murcho e talvez um pouco de coragem. O frentista, um senhor de boina e cara de poucos amigos, me olhou de cima a baixo. Tá rodando para onde, chefe? Sul, Santa Maria. Tem rodado bastante hoje para lá. Movimento estranho. Peguei as coisas, paguei, agradeci e fui pro banheiro. Enquanto lavava as mãos, percebi um papel preso com fita no espelho quebrado, tipo um aviso, mas escrito à mão, meio torto, com caneta azul. Procura-se caminhoneiro que deixou caixa de ferramentas no pátio. Nome na tampa, Lucas R. Deixar recado no balcão. Meus olhos travaram. O mundo pareceu diminuir de tamanho. Eu parei de respirar por um segundo. Lucas R. Cê tá doido? Senti um arrepio que começou na nuca e desceu até a espinha. O coração bateu forte, como se o peito fosse pequeno demais para segurar aquilo. Me aproximei do papel, encostei os dedos. Era real. Não estava imaginando. Era ele. Tinha que ser. Voltei para o balcão meio cambaleando, como se tivesse tomado um susto. O frentista me olhou de novo. O tal do Lucas R. passou por aqui? Passou sim. Ontem de madrugada. Deixou a caixa cair e saiu na pressa. Parece que estava atrasado. Lembra como era o caminhão? Era um toco azul escuro, meio sujo, motor roncando alto, acho que meio desregulado. Mas o moleque era educado. Cabelo bagunçado, olho cansado. Meu Deus, o tempo parecia estar costurando os pedaços. Cê sabe para onde ele foi? Não disse. Só abasteceu e pegou sentido oeste, talvez para Cruz Alta, ou mais para o interior. Voltei para o caminhão tremendo. Fechei a porta com cuidado, sentei no banco e respirei fundo. Meus dedos apertavam o volante como se fossem se fundir ali. Olhei para a foto no painel. Aquela criança no colo da Rosana agora tinha um nome, talvez um rosto, e estava a poucos quilômetros de mim. O destino estava me gritando. Não era mais coincidência, era pista quente. Liguei o motor com força, engatei marcha, mas parei antes de sair. Precisava pensar. Não dava para chegar do nada e dizer: "Oi, sou teu pai." Não com um caminhoneiro adulto, calejado, com sua própria história. Mas também não dava mais para voltar. Eu estava rodando fazia dias, estava gastando mais que o previsto, dormindo mal, pensando demais. Mas nada disso importava, porque naquele instante, com aquele bilhete torto escrito com pressa, o universo tinha me dado o sinal mais claro que podia. A estrada me chamava de volta, mas agora ela não era só um caminho, era um reencontro. Enquanto rodava sentido oeste, cada caminhão azul que cruzava comigo me fazia prender a respiração. Cada posto parecia esconder a resposta que eu tanto buscava. E mesmo sem saber o rosto adulto do Lucas, eu sentia que estava perto. Aquele moleque podia ter crescido ouvindo que o pai sumiu, que o pai não quis saber, que o pai escolheu o caminhão, e talvez tudo isso fosse verdade.
Mas agora eu estava tentando mudar o final dessa história. A estrada seguia quente, o céu limpo e meu coração batendo forte, porque pela primeira vez eu não estava fugindo, eu estava indo atrás. E se o destino me ajudou até aqui, eu não ia parar antes do fim. O caminho até Santa Maria parecia mais lento naquele trecho. Não era o motor, nem o trânsito. Era o coração, pesado demais para deixar o pé livre no acelerador. Cada placa, cada curva, cada cheiro da estrada me puxava para um tempo que não voltava mais. E quando vi a bifurcação que levava para o Mirante da Serra, ali no alto da cidade, não pensei duas vezes. Virei o volante e segui. A subida era íngreme, mas meu Scania subia como quem sabia o destino. Aquele lugar fazia tempo. Mais de 20 anos, talvez. Mas ainda estava ali, firme, quase intacto, um banco de madeira gasto, as pedras com o nome de casal gravado à faca e a vista. A vista, Santa Maria inteira debaixo da gente, como se o tempo tivesse parado esperando alguém voltar. Estacionei de leve, desliguei o motor e desci. O vento soprava gelado, mas bom, daqueles que limpam o peito. Caminhei devagar até o parapeito de concreto. Encostei os braços e deixei o olhar se perder lá no horizonte. Ali foi onde eu e Rosana sonhamos alto pela primeira vez. Onde ela me disse que queria ter uma casa pequena, com varanda e um cachorro grande. Onde ela falou com os olhos brilhando: Zé, imagina só, a gente aqui com um filho correndo por esse mato e tu só rodando por perto, sem sumir do mundo. E eu, burro, respondi: rodar só aqui por perto? Isso é morrer devagar, Rosana. Eu quero a estrada, país inteiro, horizonte sem fim. E foi isso que eu fiz. Fui atrás de tudo, menos do que mais importava. Fiquei ali um tempo quieto, ouvindo o som do vento e das lembranças. Meu peito doía, não fisicamente. Era aquele aperto que vem do fundo, tipo saudade acumulada que resolve cobrar a fatura toda de uma vez. Fechei os olhos e por um segundo quase ouvi a voz dela de novo, rindo do meu cabelo bagunçado, me chamando de teimoso. Abri os olhos e respirei fundo. O Scania estava ali, parado como sempre, mas dentro de mim tudo estava em movimento. Peguei o celular, mãos tremendo, abri o navegador. Digitei Rosana, Santa Maria, padaria, café, endereço. Rolei a tela, vi nomes, fotos, lugares, até que um bateu forte. Café Flor do Sul, na Zona Norte. A mesma região onde ela morava na época. Tinha uma foto dela no perfil do local. Mais velha, claro, mas ainda com aquele mesmo olhar doce que me desmontava por dentro. Era ela. Sentei no banco de madeira e fiquei olhando a imagem por uns minutos. O tempo tinha passado, mas não apagado. E agora, ali, naquele mirante onde tudo começou, onde a gente sonhou pela primeira vez, eu tomava minha decisão. Eu ia reencontrá-la. Não importava se ela estava casada, se tinha me esquecido, se ia me mandar embora na primeira frase. Eu precisava encarar. Precisava olhar nos olhos dela e dizer: eu tô aqui, cheguei, atrasei, mas vim. Porque o que a vida tirou da gente, talvez a coragem ainda pudesse devolver um pedaço. Levantei, bati a poeira da calça, olhei mais uma vez para a cidade lá embaixo. Você tá me esperando, Rosana. Voltei pro caminhão, dei partida no motor. O ronco subiu como promessa. Engatei a marcha e desci a serra devagar, sentindo o peso da decisão, mas também uma leveza nova, como se cada metro rodado agora fosse um passo mais perto de consertar minha história. A próxima parada era o passado, mas com chance de virar futuro. Santa Maria apareceu no horizonte como um velho amigo que a gente não vê há anos e não sabe se vai reconhecer. Eu diminuí o giro do Scania e fui descendo com calma, como quem chega numa casa onde já morou, mas agora bate na porta. Fazia mais de 20 anos que eu não passava por ali. A cidade cresceu, ganhou prédio, sinaleira nova, avenidas largas, mas ainda tinha aquele cheiro de churrasco no ar e o sotaque carregado que fazia qualquer lembrança dar meia volta no peito. Dobrei na rua do antigo terminal rodoviário e encostei o bruto num recuo discreto.
Dei uma volta a pé, e cada passo era uma lembrança voltando. A pracinha onde Rosana sentava para comer pastel depois do expediente ainda estava lá, só mais cinza, mais quieta. A escola onde ela dava reforço para a criançada também. E a esquina... a esquina do café. Ali, debaixo da mesma marquise lascada, estava o Café Flor do Sul, agora com um toldo vermelho e mesas na calçada. Tudo mais arrumadinho, mais moderno, mas o lugar era o mesmo. Meu coração batia feito tambor de escola de samba. Entrei devagar. O sininho da porta tocou e o cheiro de pão de queijo misturado com um café forte me acertou como uma pancada de lembrança. "Bom dia, moço. Vai querer mesa ou balcão?" perguntou uma moça de avental. Olhei em volta. Ela não estava no salão. Caminhei até o balcão, sentei num dos banquinhos e tentei controlar a respiração. "Um pingado, por favor." A menina serviu. O copo de vidro era igual ao de antigamente. Peguei com as duas mãos, tentando aquecer os dedos, ou o coração. Minutos depois, ouvi uma porta abrindo nos fundos, e então ela entrou. Rosana, mais velha, claro, cabelo preso, uns fios brancos nos cantos, mas com o mesmo jeito leve de andar, a mesma calma no olhar. Ela ria com outra funcionária, carregando uma bandeja, sem nem imaginar que eu estava ali. Meu peito travou. O tempo parou. Quando ela olhou para mim, não foi de imediato que me reconheceu, mas teve um segundo em que os olhos dela ficaram maiores. A bandeja tremeu e ela parou. "Zé", sorri, tímido. Assenti com a cabeça. Ela ficou em silêncio, como se não acreditasse. Os olhos se encheram d'água na hora, mas ela se segurou. O que você está fazendo aqui?" Vim buscar o que deixei para trás." A frase saiu sem ensaio, mas era verdade. Ela respirou fundo, puxou uma cadeira e sentou à minha frente. "Você recebeu?" "Recebi. A carta. A foto. Achei por acaso no caminhão, no meio de uma confusão danada, mas depois que li, eu soube. Eu tinha que vir." Ela abaixou a cabeça. A mão tremia sobre a mesa. Eu guardei aquilo por tanto tempo. Escrevi e reescrevi várias vezes, mas nunca tive coragem de mandar, até que um dia deixei cair. E parece que o destino decidiu por mim. Ficamos em silêncio. As palavras eram muitas, mas nenhuma parecia suficiente. "Rosana", falei baixo. "Ele é mesmo meu filho?" Ela levantou os olhos, firmes agora. "É, Zé, ele é. O Lucas." Fechei os olhos. A confirmação foi como um soco e um alívio. "Ele tá por aqui?" "Ele roda. Vive na estrada igual você. Não mora aqui faz tempo, mas de vez em quando aparece. Eu preciso ver ele, Rosana. Preciso dizer que eu existo, que eu me importo, que eu errei." Ela segurou minha mão. E naquele toque simples, senti que talvez ainda houvesse espaço para reconstruir alguma coisa. "Ele é bom, Zé. Tem seu gênio, sua teimosia, mas tem um coração bonito." Assenti, engolindo seco. "E você, tá bem?" Ela sorriu triste. "Sobrevivi. Toquei minha vida. Trabalhei, criei ele. Fiz o que pude. Mas teve dia que doeu, viu? Teve dia que eu quis te odiar. E teve dia que eu só queria que você voltasse." Abaixei a cabeça. Não havia desculpa no mundo que pagasse por aquilo, mas havia uma chance. E eu estava ali para agarrar ela com as duas mãos. "Me deixa consertar, Rosana, mesmo que seja só um pedacinho disso tudo." Ela ficou olhando para mim por longos segundos. "Talvez você tenha que consertar isso com ele primeiro." Me levantei devagar. O coração ainda batia acelerado, mas agora tinha direção. "Então me diz, onde eu encontro o Lucas?" Ela respirou fundo. Foi até o balcão, pegou um papel e escreveu algo. "Ele costuma parar nesse posto aqui, em Cacheque, quando está indo para o oeste. Fica esperto. Talvez o destino te dê mais uma chance." Peguei o papel. E pela primeira vez, saí daquele café com mais do que lembrança no bolso.
Saí com esperança. Agora, o reencontro era questão de tempo e de coragem. Rosana estava sentada bem ali na minha frente, os olhos fundos tentando esconder tudo que o tempo fez. O café no copo de vidro já tinha esfriado, e a mão dela, tremendo de leve, era o único sinal de que o mundo estava girando mais rápido do que devia. Eu respirei fundo, tentando achar a palavra certa. Mas como é que a gente começa uma conversa que ficou 20 anos engasgada? "Cê sumiu, Zé", ela falou, olhando direto para mim. Engoli seco. "Eu sei. Você foi embora e nunca mais deu notícia. Eu esperei até cansar. Aí veio o Lucas e eu..." A voz dela falhou. "Eu precisei ser tudo. A culpa bateu em cheio. A cabeça pesava, mas eu precisava ouvir aquilo. Rosana, não tem desculpa, eu fugi de você, de mim, da ideia de ser pai. Fugi porque era mais fácil rodar do que parar e encarar a vida." Ela baixou os olhos. O silêncio entre nós era mais barulhento que o ronco de motor em serra. "Quando o Lucas nasceu, eu quis te avisar", ela continuou. "Mas o orgulho pesou mais. Eu estava magoada, Zé. Estava ferida. Não queria criar ele com o fantasma de um pai ausente. Preferi não ter que explicar tua ausência. E agora?" Ela levantou os olhos. Pela primeira vez, vi aquele brilho que ela tinha quando a gente falava de futuro lá no Mirante. Agora ele é homem feito, caminhoneiro também. Vive rodando por esse Brasil, como se tivesse nascido com óleo no sangue. E eu não sei o que ele vai dizer se te encontrar. Mas ele sabe. Ela balançou a cabeça devagar. "Não, nunca contei. Sempre disse que o pai tinha ido embora e pronto. Ele nunca me pressionou. Mas acho que ele sentia. No fundo, sempre soube que tinha mais história. O mundo girava mais lento agora. Era como se cada palavra dela fosse um freio no meu passado. Eu estava parado ali, na frente da mulher que um dia eu amei e deixei para trás, ouvindo que eu tinha um filho rodando por aí, sem saber da verdade. "Eu quero ver ele", falei, quase num sussurro. Não para consertar o passado, porque isso não tem volta, mas para dizer que estou aqui, que ele tem um pai, que eu ainda posso tentar ser alguma coisa para ele. Ela encostou as costas na cadeira, respirou fundo, e pela primeira vez não tinha dor no rosto dela, só cansaço e alívio. "Eu anotei num papel onde ele costuma parar, um posto em Cacheque. Ele sempre volta lá. Diz que o pão de queijo daquele lugar é igual ao da infância." Sorri, mesmo com o peito doendo. "Igual ao que você fazia." Ela sorriu de volta, de leve, como quem deixa a guarda cair por um segundo. "Talvez ele nem queira ouvir, Zé. Talvez ele te mande embora, talvez nem olhe na tua cara, mas talvez ele só precise saber que eu existo", completei. Ficamos ali mais um tempo, sem pressa. Falamos pouco, mas nos olhamos muito. E naquele silêncio, muita coisa foi dita. Antes de sair, ela segurou minha mão, apertou forte. "Boa sorte. Obrigado por tudo, por ter criado ele, por ter segurado as pontas, por ter deixado esse pedaço de mim crescer, mesmo sem mim." Ela não respondeu, mas o olhar dela dizia que aquilo já bastava. Subi no Scania, ainda com o cheiro do café na roupa e o coração batendo descompassado. O papel com o nome do posto estava no bolso da camisa. Agora era só seguir a estrada. Mas dessa vez, eu não ia sozinho. Levava comigo 20 anos de silêncio, um amor que ainda doía e o nome de um filho que talvez nunca tenha me chamado de pai, mas que, a partir de agora, era o único destino que importava. O café já tinha esvaziado. A maioria das mesas estava virada, as cadeiras empilhadas num canto. O relógio marcava quase 9 da noite. E eu ainda ali, sentado com Rosana, como se o tempo tivesse parado só para a gente acertar uma conta velha demais para continuar esquecida. Ela mexia numa colher de café frio, olhando para o nada. Eu só observava. Aquilo doía mais do que qualquer bronca que a vida já tinha me dado. "Eu tentei te esquecer, Zé", ela disse baixinho. "Juro que tentei.
Mas toda vez que o Lucas crescia um pouco, eu via você nele. Pensei em dizer alguma coisa, qualquer coisa, mas fiquei calado. Era hora de escutar. Quando descobri a gravidez, já fazia 3 meses que você tinha sumido. Eu escrevi cartas, sabia? Mas nunca mandei, porque no fundo eu sabia, você não ia voltar. Você devia ter me contado. Falei, quase num sussurro. Ela largou a colher com um barulho seco na xícara. E pra quê, Zé? Pra você aparecer um mês, prometer o mundo e sumir de novo? Eu não podia correr esse risco, não com um bebê. Senti um gosto amargo na boca. Não era do café, era da verdade. Eu era moleque, Rosana. Achava que estrada era liberdade, que parar era derrota. Fui burro, foi covarde, Zé. E eu também fui, porque não te perdoei. Porque deixei o orgulho falar mais alto. E no fim, quem mais pagou por isso foi o Lucas. O nome dele batia forte toda vez que saía da boca dela. Meu filho, um homem feito agora, rodando por aí sem saber que eu existo. Ele sofreu com isso? Ela me olhou firme. Ele sempre quis saber quem era o pai. Perguntava quando era pequeno. Depois parou. Guardou tudo. Ficou quieto. Mas eu sei que doeu. Doeu em mim também. Toda vez que ele perguntava e eu mentia olhando nos olhos dele. Eu não sei o que vou dizer quando encontrar ele. A frase saiu arrastada como se fosse um peso. Fala a verdade, Zé. Só isso. A verdade que você nunca teve coragem de me dar. Assenti. As palavras dela me cortavam, mas também me costuravam por dentro. Como se cada verdade jogada na mesa tirasse um peso que eu carregava sem saber. Ela se levantou e foi até o balcão. Voltou com um pedaço de papel amassado. Aqui está o telefone do posto onde ele costuma parar. De vez em quando, ele liga para avisar quando vai chegar. Se quiser tentar a sorte, peguei o papel como quem segura um mapa do tesouro. O número escrito à caneta, simples, direto. Mas ali dentro, era o início de tudo. Rosana, você me odeia? Ela riu de leve, mas com tristeza. Não, já odiei. Já amei também. Hoje, eu só quero paz. Quero ver meu filho bem. Se você puder dar isso para ele, então já está valendo. Ficamos mais um tempo em silêncio. O tipo de silêncio que não incomoda, que só descansa o coração cansado. Quando me levantei para ir, ela caminhou até a porta comigo. A cidade lá fora estava fria, mas clara. O Scania cinza me esperava como sempre. Meu companheiro de erros, saudades e agora, esperança. Antes de abrir a porta, ela segurou meu braço. Ele tem seu jeito, sabia? Quando fica nervoso, olha para o chão e respira fundo. Igualzinho você fazia. Sorri. E aquilo foi como se eu tivesse recebido um pedacinho da infância que perdi. Obrigado, Rosana, por tudo, por criar ele, por ser forte quando eu fui fraco. Ela só assentiu com a cabeça. Agora vai, Zé, não perde mais tempo. Subi no caminhão, liguei o motor e deixei o farol rasgar à noite. O número no painel, o rosto dela na lembrança e o nome do Lucas na ponta da língua. O tempo pode até ter passado. Mas algumas histórias ainda querem ser contadas, e eu estava pronto para contar a minha, mesmo que fosse tarde, mesmo que doesse, porque a verdade, quando chega, não pede licença, ela só entra e muda tudo. A noite seguiu clara enquanto eu rodava devagar pelas ruas estreitas de Santa Maria. O Scania cortava o silêncio da cidade como se soubesse o caminho. Minha cabeça ainda estava latejando. Eu só pensava numa coisa, meu filho também é caminhoneiro. Rosana tinha soltado essa como quem entrega um segredo com cuidado e ao mesmo tempo com alívio, como se dissesse, ele é como você, mesmo sem te conhecer. Aquilo me desmontou. A estrada, que durante anos me afastou de tudo e de todos, agora podia ser a única ponte entre eu e o Lucas. Parei numa rua calma, desliguei o motor e fiquei ali com as mãos no volante, olhando para o nada. Pensei em tudo que a estrada já me deu. Liberdade, histórias, paisagens, mas também levou tanto.
Tirou aniversários, domingos em casa, abraços que eu devia ter dado e palavras que nunca tive coragem de dizer. Mas agora ela estava devolvendo, do jeito dela, torto, difícil, mas estava. Peguei o celular e fiquei encarando o número do papel que Rosana me deu. O posto em Caseque. Segundo ela, era lá que ele sempre passava, abastecia, comia o tal pão de queijo que lembrava o gosto da infância. Isso doeu bonito. Saber que o gosto da mãe era o único referencial de lar que o guri carregava no estômago. Respirei fundo, disquei o número, chamou 3 vezes e caiu. Tentei de novo. Nada. Bati a mão no painel frustrado, mas alguma coisa me dizia que era ali, naquele posto, que a história ia virar. Liguei o motor, engatei e fui. A estrada à frente parecia respirar comigo. O barulho do motor preenchia o silêncio, mas dentro da cabine só ecoava o nome dele, Lucas. Fui lembrando das poucas coisas que Rosana contou, que ele gostava de acordar cedo para ver o nascer do sol da estrada, que preferia dirigir com o vidro meio aberto, escutando música caipira velha no talo, que ele era teimoso, orgulhoso, mas bom de verdade. Cheguei em Caseque no final da madrugada. O céu começava a clarear, luz meio roxa, meio laranja. Encostei no pátio do posto como quem chega num templo. Estacionei num canto, desliguei o motor e esperei. O coração estava no 12, disparado. Nunca uma espera doeu tanto. Entrei no restaurante do posto. Era simples. Chão de cimento, mesa de plástico, parede com azulejo rachado e um cheirinho de pão recém-assado que batia como abraço. Me sentei e pedi café preto e pão de queijo. A mulher do balcão, simpática, puxou o papo. Tá rodando com o que hoje, patrão? Tô rodando com saudade, moça. E uma esperança grande no tanque. Ela sorriu sem entender muito, mas eu entendi, e isso bastava. Cada caminhão que encostava lá fora fazia meu coração parar por um segundo. Caminhão azul? Não. Truck vermelho? Também não. Um cara desceu de um toco branco. Não era. O tempo passou devagar. Mais devagar que descarga de betoneira. Até que, no meio da manhã, encostou um caminhão azul escuro, sujo de terra, com a lateral marcada de barro seco. O motor roncava forte, mas desafinado, e o motorista, jovem, de boné, barba rala e um jeito de olhar o mundo com desconfiança. Meu coração reconheceu antes da cabeça entender. Meus olhos travaram. Era ele. O moleque desceu, andou até o balcão, pediu um café, brincou com a moça do caixa. A mesma que falou comigo mais cedo. Lucas, chegou cedo hoje, hein? Meu corpo travou. A garganta fechou. Era ele mesmo, meu filho, ali na minha frente, de carne, osso, barba por fazer e cheiro de estrada. Mas como é que eu começo? Como é que se fala para um homem feito? Oi, sou teu pai. A dúvida me travava. A vontade me empurrava. Mas o medo segurava minha mão. Ele se virou, caneca na mão, e olhou em volta. Os olhos dele passaram por mim e pararam. Franziu a testa, como se me reconhecesse de algum lugar, mesmo sem saber de onde. E naquele momento, eu soube, era a hora. Levantei devagar, com as pernas trêmulas e a alma no limite. Dei 2 passos, 3. Ele me encarou de novo. Posso sentar? Ele olhou desconfiado, mas assentiu com a cabeça. Claro. Pode sim. Sentei. O silêncio pesava entre nós. O barulho da cozinha ao fundo, a chaleira apitando, gente entrando e saindo, tudo virava ruído, porque ali era só eu e ele. Lucas, eu vim de longe, muito longe, e não vim para falar de estrada, de carga, de caminhão. Ele franziu a testa. Então veio para quê? O coração quis sair pela boca, e as palavras finalmente acharam caminho. Eu vim porque sou teu pai. E essa é a primeira vez que olho nos teus olhos para dizer isso. Aquele "sou teu pai" ainda ecoava na minha garganta enquanto eu caminhava de volta para o Scania. O Lucas tinha me olhado com uma mistura de susto, raiva e confusão. Não falou nada,
Só se levantou, agradeceu pelo café e saiu andando como quem precisava de ar. Não corri atrás, não insisti, respeitei o tempo dele. Mas por dentro, meu coração gritava. A verdade, quando vem, não é flor que se joga no colo de alguém, é pedra e, às vezes, machuca. Liguei o motor da nave. O ronco familiar me acalmou um pouco. Peguei a estrada de novo, sem saber exatamente o rumo. Só sabia que eu não podia parar agora. Se ele precisava de espaço, eu daria. Mas também sabia que se eu sumisse de novo, tudo ia se repetir. Isso eu não podia deixar. Rosana tinha me dito que ele vivia rodando para o norte, fazendo rota entre o interior do Rio Grande e Goiás. Às vezes pegava frete para o Mato Grosso do Sul, outras vezes ia até Triângulo Mineiro. Era um nômade de pneus e sonhos, igual eu fui. Decidi seguir as pistas. Parei num posto em Itaqui, onde, segundo um frentista de caseque, ele abastecia sempre que ia sentido fronteira. Mostrei a foto da carta, a mesma de quando ele era bebê. "Conheço esse moleque, sim", disse um velho chapa tomando chimarrão do lado da bomba. "Tem um caminhão azul que vive sujo. Guri na dele, mas bom de papo. Sempre fala da mãe, nunca falou de pai." Aquela frase me atravessou. Ele falou se estava indo para onde. Última vez que passou aqui, disse que ia para Passo Fundo, mas que podia desviar por Cruz Alta. Tava levando carga de ração, acho. Agradeci, subi na boleia e botei o pé na estrada. A cada parada, um novo rosto, uma nova conversa. Mostrava a foto, perguntava com calma, escutava tudo. Em Carazinho, um caminhoneiro disse: "Você tá falando do Lucas? O guri do boné?" Ele passou por aqui faz uns 2 dias. Tava com cara de cansado, mas com o coração no volante. Me disse que talvez parasse no posto gaúcho, ali em Soledade, para dormir. Tava pesado de pensamento, parecia. Tinha certeza que era por minha causa. Aquela conversa no posto, aquele olhar confuso, devia ter mexido com ele. E eu entendi. Eu tinha aparecido do nada, entregando uma verdade que ele nunca pediu, mas era hora de mostrar que eu não ia sumir de novo. Fui para Soledade. Cheguei no tal posto, já era noite. Estacionei o Scania no canto, pedi um café forte e me sentei com o rádio ligado, escutando os motoristas trocando ideia no canal aberto. "Alguém copia aí? Aqui é o Zé Arlindo do Scania cinza. Tô procurando um caminhão azul escuro, toco com placa final 75. É meu filho. Se alguém cruzar com ele por aí, avisa que o pai tá na escuta." Silêncio por alguns segundos. Depois, uma voz: "Você tá falando do Lucas? Acho que vi ele entrando em Lajeado do Bugre, indo em direção a 386. O coração disparou. Agradeci no rádio, engatei a marcha e fui. A estrada à noite tinha cheiro de dúvida e esperança. Meu corpo cansado pedia descanso, mas a alma estava firme. Eu precisava achar ele, precisava mostrar que não era só conversa de pai arrependido. Eu estava ali, rodando, procurando. Quando passei por Lajeado do Bugre, vi luzes de um posto menor, mais simples, com 3 caminhões encostados. Nenhum azul, mas o frentista me disse: "O caminhão azul saiu daqui faz pouco. Disse que ia dormir num campo de apoio perto de Palmeira das Missões. Tava quieto, só agradeceu e foi." Voltei pro Scania com o coração na boca. Agora eu sabia, tava chegando perto. E pela primeira vez em muitos anos, eu não estava dirigindo para fugir. Estava dirigindo para encontrar. E nada, absolutamente nada, ia me fazer desistir. O sol começava a nascer quando vi, no retrovisor, o vulto de um toco azul se aproximando. Era ele. Tinha que ser. Aquela pintura arranhada, a fumaça saindo do escapamento, o jeito de jogar o caminhão pro acostamento com confiança. Era o Lucas, sem tirar nem pôr. Estacionei no canto da pista, coração disparado. Abri a porta da cabine devagar, como se o tempo tivesse que me dar permissão para aquele reencontro. O caminhão dele parou logo atrás. Ficamos os dois parados, ainda nos veículos, por uns segundos eternos. Ele desceu primeiro,
Boné virado para trás, cara de sono e desconfiança, olhar de quem já viu muita curva fechada na vida. Eu desci também, devagar, tentando não assustar. A estrada estava quieta, só o som do motor desligando e o vento batendo na cara. Te segui, falei. Não para te atrapalhar, mas porque eu precisava ver você de novo. Ele cruzou os braços. Tô vendo. E agora? Agora eu queria só dirigir do teu lado. Um trecho. Só isso. Sem te pressionar, sem conversa forçada. Só estrada. Um pai e um filho, cada um no seu bruto, tentando entender o que sobrou da vida. Ele ficou me encarando por uns segundos. Depois olhou pro Scania cinza, pro toco azul dele e de novo para mim. Um trecho. Assenti. Um trecho. Subimos nos caminhões. Liguei o motor. O ronco preencheu o silêncio. Quando engatei a marcha, vi pelo retrovisor que ele também estava pronto. A gente seguiu, lado a lado. 2 caminhões, uma história mal contada tentando se reescrever. Rodamos quase 1 hora sem dizer nada. Cada um na sua boleia, mas juntos. E aquilo, só aquilo, já valia mais que 1000 palavras. Era como se a estrada estivesse costurando, aos poucos, o que o tempo rasgou. Paramos num posto perto de Panambi para abastecer e tomar café. Eu cheguei primeiro, sentei na beirada da caçamba da carreta, olhando para o horizonte. Ele veio depois, segurando 2 xícaras. Uma é tua, disse, estendendo o copo. Peguei. Agradeci com um gesto da cabeça. Ficamos ali, lado a lado, tomando café em silêncio, olhando o movimento da estrada. Por que agora? Ele perguntou sem me encarar. Porque eu finalmente parei de fugir. E percebi que a única carga que eu devia ter levado era você. Ele riu, meio sem graça. Carregado, hein? É, mas verdade. Silêncio de novo. Até que ele soltou. Quando tu apareceu aquele dia no posto, eu quase te dei um soco. Eu sei. Tava na tua cara. Não sabia o que sentir. Raiva, curiosidade, vergonha. De repente, tinha um pai, mas não tinha infância contigo. Nem lembrança. Nem nada. Eu também não tinha nada, e agora tenho esse momento aqui. Ele terminou o café, amassou o copo, jogou na lixeira. Vamos rodar mais um pouco? Sempre. Subimos, seguimos. Cada quilômetro, uma conversa pela rádio. Começamos com coisa boba. Caminhão, estrada, frete ruim. Depois veio a parte mais difícil. Tua mãe é uma baita mulher, falei. Forte. Aguentou o tranco sozinha. Eu sei. É minha melhor amiga, mas ela sofreu, viu? Eu também. Tarde demais, né? Talvez, mas ainda dá tempo de algo. Nem que seja respeito. Presença. Um trecho a 2. Ele ficou em silêncio, mas não desligou o rádio. E isso já era um sinal. A estrada nos guiava, e naquele asfalto quente, 2 brutos rodavam lado a lado, tentando costurar o que a vida rasgou. Um filho com passado quebrado. Um pai tentando aprender a ser, mesmo com o tempo contra. E a verdade é que, naquele trecho, eu não estava mais sozinho. E talvez, só talvez, ele também não. Rodamos juntos por 3 dias. Eu no meu Scania cinza e o Lucas naquele toco azul que mais parecia a extensão da alma dele. Não tinha rota fixa, a gente só seguia o movimento das rodas. Dormia em pátio de posto, comia marmita esquentada no cabeçote, revezava café com conversa e silêncio. No começo, ele ainda mantinha certa distância. Falava pouco, respondia com aham e pode crer, mas escutava tudo. E foi isso que me deu coragem de abrir a boca e ir contando, sem floreio, sem enfeite, só a verdade crua de quem errou feio e agora tenta aparar os cacos. Teu vô, meu pai, era caminhoneiro também. Soltei uma noite enquanto fazíamos manutenção rápida nos brutos, mas nunca me ensinou nada. Só batia e sumia. Acho que por isso eu repeti o ciclo. Lucas me olhou, mas não disse nada. Limpava a roda com pano sujo de diesel. Eu tinha medo de ser como ele. Medo de virar um pai ausente, bruto. E no fim, fui pior. Nem tentei. Ele suspirou. Pelo menos agora tá tentando.
Aquilo bateu diferente. Era a primeira vez que ele admitia que eu estava ali por mais que orgulho. Era sinal de que a porta, mesmo entreaberta, estava ali. No segundo dia, pegamos um trecho difícil, com chuva e asfalto irregular. Ele puxou pelo rádio. "Segura aí, velho. Tua nave aguenta isso? Você tá falando do Scania ou de mim?" "Dos dois." Rimos. E foi uma risada boa, limpa, sem peso. Aquilo me deu ânimo. Era como se aquele riso apagasse, mesmo que por segundos, os anos de ausência. Paramos para abastecer perto de Rondonópolis. A frentista reconheceu o Lucas. "Esse aí é gente boa demais. Sempre traz café para mim quando vem para cá." Olhei para ele, orgulhoso. "Tua mãe te criou bem, viu?" "Mas puxei umas teimosias tuas pelo jeito", respondeu, abrindo um sorriso de canto de boca. Naquela noite, a gente sentou na beira do caminhão. Ele, com a cabeça encostada no pneu. Eu, com o olhar no céu. "Tem medo de morrer na estrada, Lucas?" "Não, mas tenho medo de viver e não deixar nada para trás. Deixar presença já é mais do que muito pai por aí fez. Começa por aí." Ele ficou quieto. Depois virou para mim. "Tu ainda sonha?" Demorei a responder. "Hoje meu sonho é simples. Ser lembrado com carinho. Nem que seja por meia dúzia de momentos. Tipo esse aqui." Ele assentiu. Jogou uma pedra longe. Então já começou bem. No terceiro dia, o sol saiu bonito. A estrada estava tranquila. Cruzamos um campo aberto e ele me chamou no rádio. "Zé, tu lembra a primeira vez que subiu num caminhão?" Sorri. "Lembro. Meu pai me botou na boleia para eu ficar quieto enquanto ele bebia no boteco da estrada. Fiquei 5 horas lá dentro brincando com o volante desligado. Saí de lá decidido a nunca mais depender de ninguém. E conseguiu? Até demais. Fiquei tão sozinho que esqueci como era bom ter alguém no banco do lado." Ele ficou um tempo em silêncio. Depois respondeu: "Tô começando a entender. Não é fácil perdoar, mas é mais difícil guardar raiva para sempre." Parecia que o nó que existia entre nós começava a se desatar. Não era uma reconciliação de novela. Era crua, real. Um pai que tentava explicar o que não se justifica. Um filho que ouvia, pensava e aos poucos abria espaço no coração. Na próxima parada, ele puxou um banco de plástico e sentou ao meu lado no restaurante do posto. Pediu 2 pratos feitos, um para mim, outro para ele. "Hoje quem paga sou eu, tá?" disse. "Mas na próxima é tu que banca." "Combinado, guri." E com aquele prato simples, arroz, feijão e bife duro, a gente selou um acordo. Não era de sangue, era de presença, era de estrada. A reconexão tinha começado. E pela primeira vez, parecia que tinha espaço para uma história nova entre nós. Não de pai e filho perfeitos, mas de 2 homens, caminhoneiros, tentando se reconhecer na mesma rota. E isso, para mim, já era mais do que eu imaginava merecer. A gente estava parado num pátio de posto em Bom Jesus da Lapa, quando o Lucas virou e soltou meio do nada: "Zé, você topa subir comigo para Bahia? Ficar uns dias por lá." Levantei os olhos do prato de farofa com ovo e encarei ele. O Zé dele não era mais seco. Tinha um jeito quase carinhoso, sem forçar nada. "Subir para onde?" "Ibotirama. Tenho uma casinha alugada lá, bem simples, só um quarto e um quintal poeirado. Mas é onde eu me encosto quando paro. Tenho uns amigos lá, uns caminhoneiro velho de guerra que estão sempre por perto. Tamo querendo fazer uma ceia de Natal pra galera da estrada." "Ceia de Natal", ele assentiu, ainda de boca cheia. "Coisa simples, arroz, farofa, um pernil no forno se a gente conseguir achar. É só pra juntar o povo. Tem muito motorista que passa o Natal sozinho, batendo lata. A gente quer mudar isso, pelo menos por uma noite." Fiquei olhando pra ele. Era o tipo de coisa que eu jamais pensei em fazer com a idade dele. Eu, com 20 e poucos, só pensava em carga, dinheiro e fugir de compromisso. Mas o Lucas, ele era outro tipo de homem. "Topo sim. Aliás, seria o melhor presente que você podia me dar." Ele sorriu, um sorrisinho de canto, como se não quisesse admitir que ficou feliz de ouvir aquilo. Mas eu vi, estava ali nos olhos dele.
A viagem até Ibotirama foi longa, mas leve. A gente cruzou o cerrado, cortou trechos poeirentos, subiu serra, desceu morro. Paramos para tomar caldo de cana, comemos pão com mortadela num boteco velho e dividimos até um rádio quebrado que só pegava moda antiga. Chegamos na cidade no dia 23, perto do fim da tarde. A casa era do jeito que ele falou. Simples, paredes de reboco, porta empenada, mas com um jeitinho de lar. No quintal, uma rede armada entre 2 pés de manga, um tambor velho usado como churrasqueira e uma mesa de madeira que já viu mais ceia do que muita mesa de luxo por aí. Aqui é onde eu descanso a mente, disse ele enquanto me mostrava o lugar. E aqui é onde eu estou começando a sentir que posso ficar. Naquela noite, fomos buscar os mantimentos. Os amigos do Lucas já estavam na ativa. O Jaiminho, que rodava com um truque velho levando farinha, o Deco, que vivia batendo lata entre Bahia e Goiás, e o seu Nivaldo, um veterano que já tinha mais de 70 anos e ainda fazia frete com uma muriçoca 1013. A ideia era juntar todo mundo no quintal, com carne na brasa, farofa no tacho e uma mesa comprida para caber o que o coração suportasse. Não era ceia de foto de propaganda, era coisa de gente de verdade. Na manhã do dia 24, acordei com o cheiro de alho fritando. Lucas já estava no fogão, de bermuda e chinelo, fazendo arroz com cenoura. Dormiu bem, velho? Você tá me chamando de velho com essa cara de quem tá com a coluna travada? Ele riu. E só aquele riso já valia o dia. Passamos o dia inteiro preparando tudo. Ajudamos a pendurar umas luzinhas no muro, limpamos o quintal, puxamos extensão elétrica de dentro da casa para ligar uma caixa de som velha. Quando a noite caiu, começaram a chegar os caminhões. Um a um, os brutos iam encostando na rua, motor desligado, farol piscando de leve, como se também estivessem cansados. Vieram homens sujos de graxa, outros de camisa xadrez, cheirando a colônia forte, uns com o olhar distante, outros com riso fácil. Todos tinham uma coisa em comum, estavam longe de casa. A ceia começou com silêncio, depois veio a música, depois a conversa, depois a risada. E então, o Natal. Lucas se levantou a lata de refrigerante e falou alto. A vida na estrada ensina muita coisa, mas a maior delas é que ninguém aguenta viver sozinho por muito tempo. Hoje vocês estão em casa, mesmo que o chão seja de terra batida e a ceia seja arroz com ovo. Aqui tem respeito, aqui tem irmão de volante. E brindou. Eu não consegui falar nada, só olhei para ele. E percebi que aquele guri que eu nem sabia que existia era mais homem do que eu fui por muitos anos. Naquela noite, no quintal poeirado da casa do meu filho, entre farofa, gargalhada e luzes piscando, eu entendi que o Natal às vezes chega atrasado, mas quando vem pode consertar tudo que parecia perdido. E eu estava vivendo o melhor da vida pela primeira vez em muito tempo, com o presente mais simples e mais valioso. Meu filho, minha estrada, meu recomeço, o quintal estava cheio de vozes, cheiros e aquele calor bom que não vinha só do clima baiano, mas da presença de gente que tinha rodado quilômetros para sentar àquela mesa. Os faróis dos caminhões iluminavam o espaço como refletores improvisados, e as luzinhas coloridas piscando nos galhos secos completavam a cena mais bonita que eu já vi. Eu estava sentado num banco de madeira, prato no colo, uma cerveja gelada numa mão e o coração cheio do outro lado. Ao meu lado, o Lucas, rindo de uma história contada pelo Jaiminho, algo sobre perder a carga de banana no meio da BR e um porco selvagem que fez a festa. Era papo de caminhoneiro, daquele tipo que só entende quem já comeu poeira e fritou ovo no cabeçote. E aí, Zé, conta uma tua, gritou seu Nivaldo com a voz rouca e o copo tremendo. E, se deixar o velho falar, a ceia vai virar Réveillon. Lucas brincou cutucando meu braço. Cê respeita os mais antigos, moleque. Respondi com um sorriso, levantando devagar. Fiquei de pé no meio da roda. Todo mundo me olhava e eu sentia aquele friozinho na barriga que só quem tá prestes a dizer uma verdade sabe como é. Eu passei 20 anos da minha vida sozinho.
Não porque não tinha gente por perto, mas porque eu escolhi o caminho errado. Escolhi a estrada e deixei tudo para trás. Só que a estrada, meus amigos, ela devolve. Quando a gente aprende a ouvir, todo mundo quieto, os olhos fixos em mim, até os mais bêbados prestando atenção. Eu reencontrei meu filho depois de uma vida inteira. Esse aqui, apontei para o Lucas, esse cara me deu uma segunda chance. E não só ele, todos vocês. Porque hoje, nesse chão de terra, eu encontrei uma coisa que nem a melhor carga do mundo paga: família. A galera aplaudiu, bateu palma, assobiou e eu brindei. A estrada que leva, mas também traz. A estrada, todos repetiram. Depois daquilo, o clima ficou ainda mais leve. Alguém puxou um modão num violão velho, o Deco improvisou um pandeiro com tampa de panela e até o Lucas arriscou um canto, desafinado, mas de coração aberto. Aquela era a nossa ceia, sem luxo, mas com tudo que importava. Mais tarde, já perto da meia-noite, me peguei sozinho, encostado no para-choque do Scania, olhando para o céu estrelado. Lucas chegou com 2 garrafinhas de refrigerante. Tava te procurando, só respirando um pouco. Tô meio besta com tudo isso. Ele me entregou a garrafa. Eu também. Nunca imaginei que um Natal desses fosse me deixar assim. Sabe? Completo. Nem eu. Mas sabe o que eu mais gostei? Do pernil? Da companhia. Ele sorriu. Aquele sorriso que já não era mais só o de um estranho. Tu é bom nisso, sabia? Em quê? Em ser pai. Tá aprendendo rápido. As palavras bateram mais forte que qualquer curva perigosa que eu já enfrentei. Respirei fundo, coloquei a mão no ombro dele. E você é melhor filho do que eu merecia. Mas agora eu tô aqui. E vou continuar. Então bora rodar junto? Sempre. Até onde der. Voltamos para a mesa, para o povo, para a música, para o barulho de copo batendo em copo e história se cruzando. Aquele Natal não tinha presente embrulhado, nem mesa de vidro, mas tinha o que muita gente nunca teve: perdão, presença e pedaço de alma repartido entre iguais. Ali, entre caminhões suados e homens calejados, eu percebi que o que mais pesa na estrada é o que a gente carrega por dentro. E naquela noite, meu coração estava leve como nunca, porque agora eu não era mais só Zé Arlindo do Scania cinza. Eu era pai do Lucas e caminhoneiro de uma nova família. O dia amanheceu manso, com aquele céu baiano pintado de tons dourados e cheiro de terra molhada. A casa do Lucas estava silenciosa, só o cantar de uns galos distantes cortava o ar. Eu acordei cedo, como sempre, mas não corri para a estrada. Fiquei ali sentado na rede do quintal, sentindo o vento no rosto e o coração tranquilo como nunca. Lucas apareceu na porta da cozinha com um copo de café na mão e os olhos inchados de sono. Dormiu bem, velho? Como se tivesse zerado o tacógrafo do peito, guri. Ele riu, se espreguiçou e veio se sentar do meu lado. Ficamos ali, em silêncio, cada um com seu pensamento, até que ele falou: "E agora? Vai voltar para tua rota de sempre?" Acho que não. Ele virou para mim surpreso. Sério? Sério mesmo? Acho que minha rota virou outra, Lucas. Tô velho demais para correr atrás de carga mal paga e patrão sem palavra. Mas tô novo o bastante para fazer alguma coisa que preste. Ele balançou a cabeça pensativo. Tava pensando nisso também. Aquela ceia me deu uma ideia. E se a gente começasse a rodar diferente? Como assim? Não para a empresa nem para ganhar frete, mas para ajudar. Tem tanta comunidade por esse Brasilzão, precisando de alimento, de roupa, até de uma palavra amiga. A gente conhece as estradas, os atalhos, os caminhos ruins que ninguém quer pegar. Viagem solidária? Isso. A gente pode juntar mantimento em postos, pedir doação em redes, carregar no Scania e no toco, entregar onde precisa, de pouco em pouco, sem frescura. Fiquei um tempo olhando para o chão, o coração apertado, como se ele tivesse colocado em palavras tudo o que eu não sabia que queria fazer. Você tá falando sério, né? Tô. Cê topa? Levantei da rede, estiquei as costas e bati no ombro dele.
Eu topo se você for na boleia do lado. A resposta veio com um sorriso. E ali, naquele quintal poeirado, selamos um novo começo. Nos dias seguintes, começamos a organizar tudo. Fomos em postos da região, conversamos com outros caminhoneiros, visitamos feiras, mercados, oficinas, contamos nossa história, explicamos a ideia. Muita gente estranhou, outros duvidaram, mas a maioria apoiou. Isso aí é coisa rara, viu? Caminhoneiro ajudando o outro sem querer nada em troca, disse um frentista em Barreiras. Vocês vão longe com isso. É só o começo, respondeu Lucas com firmeza. Nossa primeira rota solidária foi para o interior do Piauí, uma escola rural que quase ninguém conhecia, com estrada de terra fofa e ponte de madeira podre no caminho. Mas a gente foi. O Scania foi carregado de arroz, feijão, roupa usada e brinquedo velho. O caminhão do Lucas levou água, ração e livros. Na chegada, as crianças correram em volta da gente como se os caminhões fossem Papai Noel. Tinha menino que nunca tinha visto um livro colorido, outros que nunca comeram pão fresco. E a diretora chorou de soluçar quando viu a caixa de lápis de cor. Isso aqui é milagre, ela disse. Milagre em forma de poeira. Na volta, eu e o Lucas estávamos mudos na cabine. Não por falta de assunto, mas porque o silêncio dizia mais. Estava tudo ali, o alívio, o orgulho, a vontade de continuar. Paramos no acostamento com o céu pintado de laranja atrás das montanhas. Você viu aquilo, Zé? Vi, guri. Aquilo foi mais que entrega. Foi encontro. Assenti, sem conseguir dizer mais nada, o peito cheio demais. A estrada estava aberta, não como antes. Agora era caminho de alma, de reconciliação, de propósito. E naquele trecho, entre o fim do dia e o começo de uma nova jornada, eu soube, a boleia que um dia me afastou. Agora me aproximava. A vida dá volta, mas às vezes ela volta pelo lugar certo. E dessa vez a estrada não era fuga, era destino. Estacionei o Scania cinza no alto de um mirante de beira de estrada, daqueles que quase ninguém para. O sol já estava baixando, tingindo o céu de um laranja queimado que fazia o asfalto brilhar. O motor ainda ronronava baixinho, como se soubesse que aquele era um momento diferente. Desliguei tudo. Tirei o cinto, abri a porta e desci devagar. O chão era de terra batida e cheiro de mato seco. Caminhei até a beirada da encosta, onde o mundo se abria na frente dos meus olhos. E ali fiquei, olhando, respirando. Era a primeira vez em muito tempo que eu não tinha pressa. Nenhuma entrega para fazer. Nenhuma empresa ligando, nenhum relógio me empurrando. Só eu, o caminhão e o pôr do sol. Pela primeira vez, era como se tudo tivesse encaixado. Senti o peso nas costas. Não era da estrada nem do tempo. Era da memória. Lembrei da Rosana me olhando com raiva e amor ao mesmo tempo quando me contou sobre o Lucas. Lembrei do envelope amassado no chão, da foto desbotada, do porquê agora, que me perseguiu durante tantos quilômetros. Mas o que mais veio foi a lembrança de quando eu e o Lucas rodamos juntos, lado a lado, duas vidas separadas pelo silêncio, tentando se entender entre uma marcha e outra. O rádio estalando, as piadas no acostamento, o silêncio que não incomodava mais. A estrada tinha me tirado muita coisa, mas no fim, me devolveu o mais importante. Sentei na beirada do para-choque da nave. Peguei uma garrafinha de água que estava no painel, dei um gole, olhei para o céu e pensei, será que todo caminhoneiro tem esse momento de parar tudo e perceber que não é a estrada que importa, mas quem caminha do lado? O rádio chiou. Era o Lucas. Você parou onde, velho? No mirante da curva da serra, aquela que tem a árvore solitária no canto. Tô chegando. Não me espera com a água quente, não. Trago até um pão doce se tu chegar logo. Desliguei o rádio sorrindo. Ele sabia, ele vinha, e isso já era tudo. 10 minutos depois, o caminhão azul surgiu na curva. Farol aceso, buzina curta. Estacionou ao meu lado e o barulho do freio a ar foi como uma assinatura de chegada. Ele desceu, se espreguiçando.
Bonito o visual, hein? Mais bonito ainda com tua presença. Ele se sentou ao meu lado, sem dizer nada por um tempo. O silêncio, agora, era confortável. Era como se nossos pensamentos tivessem aprendido a conversar, sem precisar de palavra. E agora, Zé? Agora eu vivo. Não pensa mais em voltar para o batente, só se for para rodar do teu lado ou para ajudar quem precisa. Ele assentiu. Sabe, eu achava que não precisava de pai, que tinha dado conta sozinho. Mas esses dias contigo foram os mais certos que eu tive na vida. E eu achava que não sabia ser pai, mas tu me mostrou que ainda dava tempo. Ficamos ali, olhando o sol sumir atrás das montanhas. Quando a última luz se apagou no horizonte, me levantei. Bora rodar? Bora. Mas hoje, sem destino. Só para sentir a estrada. Combinado. Subimos nos brutos. Liguei o motor da nave, o ronco forte ecoando pela serra. Olhei pelo retrovisor e vi o toco azul do Lucas acendendo os faróis, um do lado do outro. A estrada nos esperava. Não era uma despedida, era só a última parada, por enquanto. A estrada ensina que a vida não é feita só de chegadas ou partidas, mas dos encontros no meio do caminho. Que o tempo perdido não é sempre tempo desperdiçado. Às vezes é só um desvio que leva a gente para o lugar certo, na hora certa. E que reconciliação, quando vem de verdade, é como um pôr do sol na boleia. Silencioso, bonito e cheio de paz. Zé Arlindo descobriu que ser caminhoneiro não é só levar carga, é carregar histórias, é encontrar no asfalto quente o frio da saudade e, se tiver sorte, o calor de um reencontro. Agora eu pergunto para você, que rodou com a gente até aqui, quantas histórias você deixou no retrovisor e ainda pode resgatar lá na frente? Se essa viagem mexeu contigo, se em algum momento teu coração acelerou como se estivesse num trecho de serra, deixa teu like, compartilha essa história com alguém que você ama ou que talvez precise escutar isso agora. Comenta aqui embaixo de onde do Brasil você está assistindo e me conta. Qual foi o momento mais marcante dessa jornada para você? Aqui, cada história é uma parada. Cada parada, um recomeço. E cada recomeço, uma chance de seguir juntos. Então, se inscreve no canal, engata o sininho e vem rodar com a gente. Porque nessa família de estrada, o que não falta é coração bruto e verdade para contar. E me diz aí nos comentários, será que todo caminhoneiro merece um Natal assim? Ou será que foi mesmo o destino que fez o Zé encontrar aquele envelope no chão?